Olá, boa tarde. Vamos lá? Notícia veio, deu pedrada e agora a gente vai falar dela. É... Bora lá. Estou então retomando, tá? Aqui a partir dos meus vídeos, de alguns vídeos atrás, eu estou fazendo então o movimento. Eu estou fazendo os vídeos em formato capítulo. Caso você tenha interesse de assistir ou prestar atenção, ouvir um ativo só, um papel só, é só você descer aqui abaixo da descrição do vídeo, tá escrito, tá os capítulos certinho, você clica no capítulo que tá que o papel que você queira assistir, e aí você é direcionado de forma rápida, tá bom? Ó, vamos lá. Eu tô falando da alta do dólar a partir daqui, certo? Desculpa. A alta do índice Brasil, Bolsa Brasileira. Desde aqui de trás, ó. Na verdade eu tô falando desde aqui, né? Tá pegando aqui? Eu tô falando dessa alta desde aqui. Mas tudo bem, retomando, então, a gente tem o último fluxo aqui, a última barra-chave minha, que é essa daqui, né? A mais forte, ela é forte e representa muito, né? É representativa e agressiva. E aí, a partir daí, ele começou a fazer o pullback de alta para poder continuar o movimento ainda positivo, certo? A notícia aconteceu às 15 horas, que foi payroll. Payroll, nossa, hoje eu tô voado. Decisão de juros, taxa de juros norte-americana. Tá? Ainda eu não vi qual que deu, qual que foi o resultado. Agora são 15h59, então 1 minuto para as 16. A notícia já aconteceu e está acabando a barra que seria a barra da notícia, que seria no H1, certo? Aqui eu estou vendo no H4, no caso, que é onde eu faço as análises. Mas eu caio no H1 para a gente ter uma noção do que aconteceu, tá bom? Então, retomando, eu estou falando da alta já faz um tempo, e essa alta aqui, ela está correspondendo, então, dessa barra aqui, né, desse fluxo aqui, e aí, no último fluxo que a gente falou sobre a continuação, eu não lembro bem qual, não, lembro sim. O último foi aqui porque eu estava falando das 3 barras, certo? Que era interessante, um movimento bonitinho, que ele estava fazendo 3 barras positivas, e aí essas barras aqui, elas estão fazendo um rompimento, e é um rompimento bonito, porque ele vai alcançando novos patamares de forma não muito agressiva, na qual não desenvolve uma barra de exaustão, certo? Então, desde o último movimento que eu coloquei, e eu falei sobre essa barra, a gente cai aqui, certo? Que aqui essas 3 últimas barras aqui são correspondentes ao dia vigente, né, no dia de hoje. E aí o que acontece? A gente está vendo então o movimento aqui desde aqui de baixo, que ele está fazendo pullback de alta, tá? Então, ó, o movimento é esse, ó, faz aqui, toca aqui, pullback de 100%, né, o recuo de 100%, faz um topo novo, recua, desenvolve aqui, eu não sei o que aconteceu aqui, provavelmente um dia com gap, né? E aí hoje ele desenvolve então um movimento positivo, destruindo então as 2 últimas barras positivas e fazendo outra barra e fazendo assim uma barra expressiva e forte, que no caso agora a gente está com os olhos nessa barra aqui, tá? Essas duas aqui foram expressivas, tá? A gente pode juntar as duas aqui no caso, ó, porque elas são, aqui nesse caso pode, tá? Então aqui seria o fluxo, ó, esse é o fluxo. Qual é o problema? O pullback, né? O pullback ele pode vir até aqui embaixo e aqui ele vai até aqui embaixo. Ele não vai deixar espaço. Por mais que ele deixe só isso aqui de espaço, ó, a possibilidade de ele fazer um pullback de 100%, esse recuo de 100% é altíssima. Aqui ele fez 100%, aqui ele fez 100%, esse aqui não. Esse aqui ele parou no 50%, né, ó, no 50%, que seria, aqui ele corresponde a essa linha preta minha aqui, que seria um topo anterior responsável, muito importante, inclusive. Ok? E aí, no caso, então ele vai desenvolver o pullback.
qual é o lance? Quando veio a notícia, eu pensei, a notícia, ela tem dois movimentos, né? Ou ela finaliza um... A notícia, ela sempre finaliza algo. Ou ela para. Ou ela... Então, na verdade, no fundo, a notícia, ela vem para finalizar. Tá? Ela pode vir para fazer um movimento de compensação do espaço, pode, mas ela finaliza. Então, por exemplo, se ela tivesse vindo, se fosse uma notícia muito forte, ela poderia ter vindo aqui embaixo, ó, no 144. Ah, eu estou na Bolsa Brasileira, BRA50, estou na plataforma gringa, tá bom? Estou na plataforma internacional, não é brasileira, então ele tem outros valores, tá? Então, o que acontece? Se a notícia fosse muito forte, ela podia fazer a compensação desse espaço. Deixa eu limpar aqui para vocês verem, ó. É esse espaço aqui que eu tô falando, ó. Esse aqui é a origem da barra, né? Essa barra aqui, ó, eu tô falando dela, ó. Aqui é a barra, ops, feio. Aqui, oh, caramba. E aí, essa é a barra responsável, ó. E aqui em cima é aquele recuo mais bonitinho que a gente sempre fala que é incrível se ele fizesse, né? Mas ele nunca faz. Aqui a gente tá tendo... Ele deixou um espaço, ó. Ele deixou um espaço aqui. Ele deixou uma área limpa. Ele deixou uma área limpa. Porque o movimento da notícia veio no dia. Veio no fluxo da manhã. Então ele desenvolveu o fluxo da manhã e aí ele fez o movimento e aí na hora que veio a notícia ainda estava comendo lá para cima. Então ele estava consumindo o topo novo e aí ele fez a bagunça dele, certo? Só que foi uma bagunça muito saudável, se a gente for parar para perceber aqui, ó. Ela tá aqui, ó, ela tá presa aqui, ó. Lá em cima. Eu gostaria de ter visto ela ter feito isso aqui, por mais que ia ser muito feio, tipo assim, podia ser muito agressivo, mas é saudável ele vir até aqui embaixo, né, ó. Então, era legal ver isso aqui acontecer. Então, pode ser que aconteça amanhã. Ele abra nessa área e desenvolva aqui dentro. E aí sim, a gente faz o movimento completo, né? Que é a ignição, que é o movimento de ignição, e aí o recuo dele para depois continuar subindo, tá bom? Então essa notícia aqui, no caso, aqui no Brasil, ela não teve força. Na verdade, essas notícias norte-americanas, ela é difícil mesmo ela ter muita força aqui no Brasil. É muito difícil disso acontecer, tá? Só o payroll mesmo que empurra pra caramba. Enfim, bora lá. Então aqui no caso, ele está ainda muito positivo, fazendo topo histórico. E está buscando. Está muito bonito, muito bonito. E eu, que no caso, é ficar atento às operações da onde chegam na base do suporte, porque ainda a força aqui é para cima, tá bom? A força aqui só é para cima. Ele pode vir muito forte para baixo, te enganar, falar assim, acabou com tudo, e depois ele bater uma compra ali e fazer pá, e aí ele vai muito forte. Bow, né, igual o Oliver Velez que fala, ele faz assim, é barra elefante, aí bow, ele traca uma porrada dessa. Então assim, isso aqui é importante e é relevante, tá? É uma barra muito agressiva e muito relevante. Temos que ficar de olho nela, tá bom? Agora vamos para o dólar. Ó, o dólar, a notícia do dólar, o movimento do dólar não foi tão forte igual a Bolsa Brasileira, tá? Igual o índice Brasil. Claro, né? Claro. E aí que acontece? Aqui, ó, a gente tem uma travinha, aqui outra, tá? E aí o dia de hoje,
ele ficou travado, ó. São essas 3 barras aqui, ó. São essas 3 barras. Estou na H4, tá? Então, ele ficou travado, certo? Essa trava... Aqui eu tenho mais uma ponta aqui, deixa eu marcar, peraí. É aqui, ops, aqui, não, aqui. Aqui a gente tem mais uma trava, ó. Ah, essa trava tá horrorosa, pra falar a verdade. Mas eu vou deixar assim, ó. No vídeo passado, no último vídeo, eu falei do risco do pullback do dólar, né? Que aqui no caso, como ele tá em queda, né? Ele tá para baixo. O pullback dele, que é o recuo, né? Ele vai subir para depois continuar caindo. Aqui ele começa a ficar muito distante. Então a gente tem um pullback 1, que é esse aqui que eu acabei de desenhar. Aí ele pode fazer o pullback 2, que é ele vai aqui, ó, e continuar. Ou ele faz o pullback 3, que seria toda essa região aqui, para depois ele continuar, certo? Neste caso, a gente tem dificuldades. Quais? Se ele fica no 1, aqui é o 1, né? Esse é o 2. E esse aqui é o 3. Se ele fica no 1, o nome dessa operação aqui, tendenciosa, se chama colapso. Por quê? Colapso. Por quê? Porque ele é forte e os pullback dele, ele fica muito curto, ele fica paradinho, então ele só vai avançando, O que eu quero dizer? No último vídeo, eu tinha falado assim, vamos agora esperar a notícia vir pra gente ver o pullback qual vai ser. E não foi. O dólar não fez pullback. O dólar parou. O dólar travou. Podemos falar que num tempo menor, aqui a gente tem uma falha? Podemos falar. Porque se ele for lá embaixo, depois voltou, aqui pode ter uma falha sim lá de fundo, tá? E essa falha de fundo aqui, ela é... Geralmente falha de fundo, assim, desse jeito assim, elas não são tão importantes. Ou elas não são tão, assim, representativamente falando, elas não são tão importantes. Porém, neste caso, talvez seja. Por quê? Porque como a gente tem esses 3 pullbacks, ele tá falando, eu tô fazendo a leitura que ele tem esse espaço livre e ele tem esse espaço livre. Ele tem 2 espaços livres. 2. Esses 2 espaços, dependendo onde ele abrir com um gap, ele pode consumir assim, muito facilmente. Por exemplo, hoje ele abriu dentro, ele abriu travado lá embaixo, né? Ó, ele abriu aqui, ó. Então ele estava travado. Mas por acaso, amanhã ele abre aqui, ele vai fazer o pullback 2. Né? Que seria então o consumo, esse consumo aqui, ó. Então se ele abre aqui, ele consome esse espaço aqui. Com toda certeza. Tá? Com toda certeza. Aí você vai ver vários noticiários falando assim, o dólar subiu 2%, sei lá, 1%. Gente, normal. Extremamente normal. Se ele abrir aqui nessa região, ele consome o pullback 2 fácil. Se ele abre o 2 e tem combinado com uma notícia, pode ser uma notícia brasileira, pode ser com algum indicador brasileiro, sei lá. Que às vezes acontece isso, tá? Às vezes ele abre no 2, eu vou supor, tá? Vou fazer brincar de metáfora. Por exemplo, se ele abre aqui no 2, aqui, ó, né, ele abre aqui. E aí o pullback dele, que vai ser pullback, isso é tudo pullback de baixo, tá? O pullback dele pode ser forte o suficiente para ele desenhar uma barra muito grande. Por exemplo, ó, então a gente tem uma trava aqui, peraí, deixa eu fazer de novo, ó. Eu vou fazer uma barra, vou fazer mais limpo agora, ó. Então a gente tem uma trava aqui, né, ó, que é essa daqui, e agora a última trava. Se ele abre aqui, ó, ele com certeza ele vai fazer o pullback.
ele vai fazer uma barra aqui, ó, pra cima. Aí se combinar com uma notícia local, né, doméstica, pode ser que ele faça um movimento e ainda faça um pouco mais. E aí essa barra aqui, ela pode ser uma barra um pouquinho maior, assim, ó. Aí ele consome o que ele tinha de espaço livre. O espaço livre que é esse aqui, ó, e esse aqui, ó, com uma barra foi consumida. Esse aqui é o melhor dos mundos, se ele fizesse isso. Porque quando ele faz um pullback rápido, nossa senhora, é só esperar a venda abrir, que aí ele continua a porradaria para baixo aqui, e aí ele vem buscar aqui, né, que eu tô falando que o alvo dele aqui é 5.219, esse é o alvo. Eu acho que ainda vai mais, porém, esse aqui é o alvo, ó. Então, eu quero, ele nunca vai de primeira, tá, gente? Nunca vai de primeira, ele vai enrolar, Então, assim, neste caso, eu gostaria de ver o seguinte. Temos, então, as notícias internacional acabou. Então, a gente tem uma notícia local que pode desenvolver um pullback. Como ele não fez no payroll, a decisão de juros norte-americana hoje, né, o FONC, como ele não desempenhou o pullback, ele mostra para mim que ele está travando nessa região. Esse travamento aqui, essa trava nesse lugar, ele começa a desenvolver um pullback quase de 100%. Lembra que eu estava falando do 100% do índice? Aqui é a mesma coisa. Então, aqui, ó, o fluxo maior é esse aqui, certo? Ó, é esse aqui, ó. Essa aqui, essa barra aqui, ó, é a barra-chave para mim, ó. Tá? A barra vermelha aqui que for abaixo dessa caixinha que eu desenhei é a barra-chave. Então, ele tem isso aqui tudo. Ele pode ir lá. Ele pode facilmente ir lá. Muito facilmente. Desenvolve uma falha aqui. Essa daqui já está fazendo uma falha. Né? Essa barra da H4 aqui, ó, já está fazendo uma falha. Já está fechando positiva. E já tipo, pullback vai vir. Pullback vai vir. Pullback é esse aqui, né? Ó. Ir para cima para depois cair. Então, o pullback vai vir, gente. O pullback vai vir. O lance é, quanto mais ele recuar, mais difícil. Depois ele tende de fazer o rompimento aqui para baixo, que daí ele começa a fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui foi um pullback, ó. Esse aqui foi um pullback. Pullback de 100, praticamente, ó. Não foi 100, foi 70%. Ó, 80% esse pullback, ó. Porque ele é exatamente isso, ó. Esse aqui é a abertura, aqui é o sinal, esse é o fluxo, aqui é a falha e aqui é o pullback. Ele consumiu quase 100, tá vendo? O espaço que tinha livre era esse. Ele consumiu 80%. Essas pontas aqui, elas não existem, tá? Quer dizer, agora existem, né? Mas antes elas estavam aqui para baixo. Já falei 1 zilhão de vezes. Elas estavam aqui para baixo. E agora ele meio que desempenhou 100% sim. Então, ele demonstra, né, que foi 100% aqui, ó, no caso. Certo? E aí ele pode fazer exatamente esse mesmo movimento aqui, porque o movimento é cíclico, né? A bolsa, todas as bolsas, elas são cíclicas. Elas fazem movimentos cíclicos, sempre. Todas as vezes. A mesma coisa. Então, aqui nesse caso, ele está desenhando uma falha. Vamos ver se a falha está igual? Não, não está igual. Não tá igual. Não tá igual. Mas essa falha aqui, ó. Aqui é uma falha de fundo, né? Essa falha aqui, ó. Que foi essas duas aqui, né? Essas barras aqui, ó. Elas foram um pouquinho menos... Elas foram um pouco mais... agressivas, certo? São representativas, porém elas são menos agressivas. Mas não tem, né? Não tem. Não tem. Aqui, essa barra aqui também ela é bonita, mas ela não tá falando muita coisa. O que tá falando aqui é essa daqui, ó.
Porque daí a caixa aqui, ó. Ó, o que ele pode fazer aqui também, né, ó. Desenvolver uma caixa aqui, ó. Aí ele faz o pullback lá em cima, depois ele volta. O problema é quebrar a caixa, tá vendo? Ó, 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 ó o que ele faz. Ele demora um pouco mais para quebrar a caixa. Eu gostaria de ver, eu gostaria muito de ter visto a notícia já ter aberto aqui para cima, ele ter feito uma barra aqui assim, ó, hoje. Aí ele chegou bem perto lá, aí ele podia fazer amanhã uma barra assim, aí ele abria aqui a venda, aí você taca a venda, aí ele faz uma barra assim, aí a próxima assim, aí a outra assim, nossa, ia ser incrível. E aí a outra aqui, com pavio aqui para você ganhar bastante dinheiro nessa região. Aí você trava aqui, sai aqui e acabou. Aí você ganhou bastante dinheiro aqui. Ia ser bem legal essa operação. Mas geralmente não é assim, né? Não é assim. Enfim. Aqui então a gente vê. Então aqui eu não tenho que falar, tá vendo que eu tô enrolando? Eu não tenho que falar. Eu tenho que esperar esse H4 fechar. Como ele já tá fechando ali dentro, eu já sei que ele falhou. E eu já sei que ele vai fazer pullback. E aí, esse pullback vai ser qual pullback? Vai ser esse pequeno aqui, né, ó. Esse pequeno aqui, o pullback 1, o pullback 2, aí eu volto, né, ó. Pullback 2, ou o pullback 3. Porque ele pode abrir lá em cima, tá? Ele pode abrir aqui, ó. Ele pode abrir aqui. Aí ele abre aqui amanhã, por exemplo, e faz isso, ó. Consumiu 3. Consumiu o pullback 3. Consumiu o 1, 2 e o 3. Tá bom? Então aqui a gente tem que esperar. Aqui eu não tenho nada para falar, porque de fato tem que aguardar. Aqui tem que aguardar. Ele tá bonito, mas ele vai fazer pullback. Eu acho que eu falei no último vídeo, eu falei exatamente isso. Gente, temos que ver o pullback. Vamos ver o pullback. Vamos ver qual vai ser esse recuo. Tá bom? Vou agora para os Zatec. Olha aqui, como é diferente. Olha, acabou a H4. Ah não, a H4 já acabou, já meia hora já, né, que acabou. Ó, o sinal, né? Aqui, gente, ó. Tá vendo como que é? A notícia norte-americana, ela é norte-americana e é expressiva para norte-americanos, né? A gente que respinga aqui. Mas bora lá, ó. A barra-chave é essa, né? Essa daqui. Esse aqui é o último movimento. A abertura de pullback é esse vermelho aqui. E aí o pullback, ele não fez... Ele fez a abertura do pullback para consumir o pullback, porém, em nenhum momento ele deixou a ponta aberta para compra. Ele não abriu, ele não se posicionou mais para compra, em nenhum momento. Aqui ficou tudo vermelho. Então, tudo vendido. Para consumir o quê? O pullback. Qual o pullback? Pullback de 100. Ó, o pullback de 100, que é esse aqui. Dessa ponta aqui, ó. Esse aqui era a altura, né? A altura, a amplitude. E aí ele tinha essa barra branca aqui, ó, que pode ser que ele fique aqui para continuar a subir. Mas como ele está fazendo topo novo também, histórico, a ideia é fazer pullback. Eu falei, gente, todo mundo está fazendo pullback, agora vai todo mundo fazer pullback. O único que não fez pullback foi o Brasil. Até agora, né? Calma, vamos ver os próximos. Então vamos ver, né? Mas aqui era para fazer pullback. A pullback não abriu. Aí beleza. Essa barra gigantesca aqui que tá deixando essa linha aqui de consumo é a notícia. Não é a notícia não. A notícia foi a anterior, tá? Foi essa vermelha aqui. Só que nos Estados Unidos é assim. Às vezes a notícia ela consome e aí ela tipo assim, aqui ele rompeu, por exemplo. Ele fez um movimento de venda, aí ele rompe aqui e aí ele ainda continua, tá? Porque os Estados Unidos ele faz isso. Tem gente que fala assim, ele busca liquidez. Nossa, eu acho isso bizarro. Acho muito bizarro. Busca liquidez. Busca liquidez. A palavra, né? Buscar liquidez. É muito engraçado. Enfim, bora lá.
Então aqui temos uma trava, agora já montada essa trava, tá vendo? Ó? E esse positivo aqui, ó, se ele fechar positivo, abre para a próxima engrenagem, tá? Que seria a próxima etapa desse ativo. Neste caso, ele está fazendo um pullback e aqui, dependendo da situação, dependendo de como ele conseguiu fazer isso aqui, que aí eu não vou descer para ver aqui no time, no tempo, mas ele tá com visão para cima, né, gente? É tudo positivo. Ó, aqui tem uma travinha também, ó. Aqui tem uma trava. A barra-chave é essa daqui, ó, do último movimento, ó. Então é até aqui, ó. Ele veio buscar, né, ó, quase assim, ó, certinho, ó. Certinho, ele tinha esse espaço todo livre aqui, ó. O espaço 1 aqui, que é esse, e o espaço 2 aqui embaixo, ó. A mesma estrutura, né? Mesma estrutura, tudo fazendo a mesma estrutura. Na verdade, quando ele começa a fazer movimento tendencioso, a estrutura ela fica idêntica para todos os papéis, tá? Mas aqui tá muito, muito, muito parecido, fazendo dois, né? Deixando dois pullbacks, deixando dois espaços para pullback. O Brasil deixou dois também? Deixa eu só ver, acho que o Brasil não deixou dois, não. O Brasil deixou um só. Um bem grande, né? Mas um só. Então aqui também é agora aguardar, ver o que ele vai fazer aqui, se ele vai fechar aqui ou aqui, aqui dentro ou aqui fora, aqui, né, aqui dentro ou aqui fora. Aqui ainda ele alcança novos patamares, ele tem que fechar, tá, gente? Ele pode ir lá em cima e voltar aqui embaixo. Neste caso aqui, estou vendo o último H4, certo? Esse último H4 aqui, ele fecha pra gente. O último H4 é às 18, tá bom? Porque os da 16 já fechou. Então, é só às 18. Tem muita coisa para acontecer aqui neste caso. Não dá para fazer nada, tá? Porém, é para cima. Para cima, ainda mais que esse toque, ó. Olha, toque perfeitinho. 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 Aqui dá para fazer as duas operações, tá? Dá para fazer a operação de queda e também dá para fazer a operação de alta aqui, ó. Mas você tem que saber onde que ficam os lugares. Eu, particularmente, eu não consigo fazer. Eu sei onde que estão os lugares. Mas eu deixar uma operação aqui montada, nem a pau. Nem a pau. Não consigo. Tá? Então, tipo, pra você ter uma noção. Bora pro Bitcoin. Eu falei de tudo aqui? Falei, né? Bitcoin, ele tá tentando romper lá, ó. Bitcoin, já tá longo o meu vídeo. Bora, Bitcoin. Bitcoin é no diário que eu faço a leitura, tá? Aqui tá parado, né? Aqui ele tá parado mesmo. Aqui ele tá bem parado. A notícia não fez nada. Nada. Absolutamente nada. Caraca, gente. Não tinha visto Bitcoin. Agora fiquei curioso. Nada. Olha. Deixa eu ver a M30. A gente tá na zona de falhas, né? A gente tá na zona de quebras. Muito importante. Que é essa zona inteira aqui, ó. Isso aqui tudo, ó. É uma zona de quebra, tá? Zona de quebra. Aqui, essa zona de quebra aqui, ela precisa entrar e não sair mais. Quem estava fazendo zona de quebra? Era o Zatec, né?
É a Usatec que tava fazendo zona de quebra. Ó, a zona de quebra da Usatec, ó. Bem parecida, tá vendo, ó? Só que aqui é o contexto, ó. Ele entrou e não fechou mais. Você tá vendo? O que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu? Aqui, ó. Ele entrou e não quebrou mais, ó. Ó. Zona de quebra tá aqui em vermelho, mas é essa parte aqui de cima, tá, ó. É isso aqui, ó. Ele entrou e foi embora, ó. Lindo, 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 lindo. Isso aqui no diário, tá bom? Vou pro H4. E aí no H4 dá pra ver nitidamente, ó. Nitidamente mais ou menos, né? Você tem que ter um pouco de consenso, ó. Aqui ele fecha dentro da zona de quebra, faz pullback, não abre. Continua, faz a continuação dele e não abre. Sai. Ó, ele saiu da zona de quebra. Retoma na zona de quebra. Aqui, ó. Voltou. Aqui ele deu uma falhadinha, né? Ó, aqui ele deu um susto, mas está dentro da zona de quebra. Não saiu. Aqui ele faz de novo, ó. Ele vai, testa a zona de quebra, volta. Aí ele vai para cima. Aí ele testa a zona de quebra lá em cima, ó. E volta para dentro de novo. Aí ele tá preso aqui no caso, né? Ele tava preso. Na hora que eu tava fazendo essa leitura aqui, tava preso. Aí ele volta tudo aqui, ó. Testa aqui embaixo. Aqui ele vai abrindo, tá? Eu não tô falando onde tá fazendo as aberturas, mas ele tá abrindo as vendas. Abrindo cada operação. Volta pra zona de coisa, ó. Volta pra quebra, ó. Aí aqui ele quebrou. Aí depois daqui, ó, depois dessa barra aqui, ó, ele não testa mais, ó. Aí ele vai, testa aqui, não testa, na verdade. Fica lá fora, ó. Não abre nem aqui, nem aqui. Aqui tem uma... Aqui são dois vendedores, né? Duas barras vendedores não abre. Desenvolve para cima, não abre a venda. Ó, trava no pullback, não abre a venda. Nossa, tô passando um monte de letra aqui, hein? Faz o movimento e trava. Ó, esse aqui ele tá tentando, ó. Tá bom? Tá voltando. Deixa eu voltar pro bit. Diferentemente daqui, ó. Agora, cara, sinceramente, juro pra você, eu achei que essa barra azul aqui, ó, ela ia fazer isso, ó. Nossa, eu jurava. Então, neste caso aqui, muda completamente o contexto, tá? Eu jurava que ele fosse fazer esse movimento. Eu vou dar uma olhada depois para ver se tem notícia externa. Porque tá bizarro isso aqui. Ele tinha que ter feito o movimento. Ele tá travado. Se ele tá travado, ele tá contando pra mim que ele não fez isso, ó. Né? Ele tá aqui pra baixo. Se ele não fez isso, tem alguém dando porrada aqui, ó. Ó. Tem muito contrato aqui. Muito contrato aqui. A zona de quebra tá aqui. E tem muita coisa aqui, ó. Tem muita gente botando ordem aqui pra vender. Tá? Se ele começar a abrir, eu vou dar uma olhada, tá? Nas próximas eu vou dar uma atenção maior aqui no bit. Mas se ele começar a abrir aqui a venda, porque ó, em nenhum momento ele abriu a venda, ó. Se ele abrir essa venda aqui, se ele não fez esse movimento que eu tava vendo previsto fazer, se ele não fez esse movimento aqui, ó, não fez. Se ele abrir aqui, ele faz isso. Para baixo. Tá bom? Ele não teve rompimento. É estranho, tá? Isso aqui acontecer nesse movimento aqui. Mas ele tá travado. Então não temos nada. 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 E ele tá travado em ambas partes, ó. Ele tá travado para ir para cima, né? Porque aqui a última barra tá aqui, ó. Tá salva a última barra. E ele tá travado para ir cair também, né? Só que problema. Tá, beleza. Vai fechar às 18 que eu tô vendo diário. Então, se esse diário aqui é o diário que fecha junto com o H4. Se esse diário fechar vermelho e amanhã ele começar a ter força vendedora, muda um pouco o cenário, tá? Muda um pouco o cenário, porque o Zatec tá fazendo para cima. Fazendo topo histórico. E o Bitcoin não tá indo. Bizarro. Tá estranho. Tá bom? Vamos pro ouro. Isso aqui tá travado. Tá travado. Ouro.
Gold. Gold na H4. Olha isso. Pode ser isso aqui, tá? Não tinha visto isso aqui ainda, não. Talvez, porque hoje hoje em dia os mercados, as nações, eles estão usando bastante o Bitcoin como forma de reserva, né? Devido ao seu valor agregado e tal. O seu valor e o valor agregado. E o ouro ainda também é uma reserva internacional mais líquida que pode acontecer na vida, né? Ela só não é mais líquida que a moeda, a nota, né? Mas ela é muito líquida. Pode ser que aconteça o seguinte, devido à positividade do ouro desde aqui, ó, e ele avançou bastante, né? A gente está falando de uma barra mais ou menos dessa magnitude. Pode ser que ele venha desempenhar agora no movimento aí um pouco mais para 50%, vir aqui, ó, testar aqui, tá? Tô vendo H4, né? Porque isso daqui é uma falha. Essa barra aqui, ela se chama falha. Nessas condições. Tá? Se ela fechar abaixo dessa minha linha branca, que é esse topo, ela ainda é uma falha que ainda fala mais ainda, grita mais alto. É uma falha com fechamento dentro do topo anterior. Aí ele vai brigar aqui, ó. Ele vai ficar brigando aqui. Essa é a estruturação dela. Essas linhas pra mim aqui, eu acho que elas já estão semanal, né? Deixa eu só passar o olho rapidinho. Eu acho que já. Não, ela não é semanal, não. Elas são diárias. Então, se isso aqui tá tendo força, a ideia é ele ficar preso aqui dentro. Certo? Só que aí eu tô preocupado, sabe por quê? A notícia de hoje do FONC tá querendo dizer uma coisa pro ouro. Acabou o rally, né? Que é esse movimento aqui de alta, aqui, ó. Esse movimento de alta tendencioso se chama rally. Se ele tá falando para mim que essa falha aqui é poderosa, eu vou colocar um cifrão assim. Se ela tá falando para mim que é poderosa, o rally acaba. Tá? Ainda não falou, tá? Ele só tá falando que é uma falha. Mas se ele fechar aqui dentro e mostrar que tem força vendedora aí, eu tô querendo dizer o seguinte, se ele tá fazendo essa falha aqui, voltar para dentro, e o Bitcoin não conseguiu fazer a barra que eu tava esperando, que era aquela barra positiva, que era para voltar para a zona zona de quebra, que é a zona de quebra que estava mais provável para o movimento altista. Você tá entendendo os contextos que eu tô colocando? Então, ó, o Bitcoin tava subindo. Tá preso aqui embaixo, mas ele tinha que subir porque a bolsa norte-americana tá subindo. Fazendo topo novo, topo histórico e novo. Se a bolsa norte-americana tá tendo um movimento de fluxo comprador e o Bitcoin não tá indo junto, não está entrando na zona de quebra e ficando na zona de quebra, ele está mostrando fraqueza. Se ele mostra fraqueza, o ouro vai vir junto com a fraqueza. Porém, aqui quem grita mais alto é o ouro. Então, se o ouro, porque é mais forte, mais pesado, mais caro, se o ouro faz uma zona, ele sai, faz um topo novo, faz o pullback dele lá em cima. E aí, na hora que ele vai fazer a continuação, que seria isso daqui, ó, né? Era isso aqui que ele tinha que fazer. Ele tá fazendo isso desde aqui de baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes ele fez. 7 vezes aqui. E agora ele tá falando pra mim que acabou. Ele tá falando pra mim que acabou o movimento de alta.
É isso aqui que ele está expressando. Acabou o movimento de alta. E aí pode ser que o Bitcoin com ele não tenham mais fluxo. E aí eles ficam presos. Neste caso, a prisão do ouro é voltar para o movimento anterior. Tá? Ainda é alta, tá bom? Ainda é alta. Ainda é alta. Tudo para alta. Só que esse movimento de falha que abre o pullback, né? Porque ele está fazendo isso, ó. Então toda vez eu estou falando, ó, ele vai para cima, faz o recuo, vai para cima, faz o recuo, faz para cima, faz o recuo, vai para cima, faz o recuo, vai para cima, faz o recuo, recuo, recuo para cima, recuo pequenininho, um recuo um pouco maior. Na hora dessa tentativa aqui, ó, se ele não consegue desenvolver, ele falha. A barra se chama falha, falhou, beleza. E agora? O que ele vai fazer? Ele vai abrir o pullback. Ele falha para ir para cima e abre o pullback. Qual o pullback? Qual o pullback? Esse pullback é esse aqui. Para continuar subindo. Porém, se esse pullback for forte, como ele está fazendo essa falha, for forte, fechar aqui para baixo, ó, aí ele só precisa fazer isso aqui para continuar caindo, tá? Então é isso, tá bom? Espero que eu tenha ficado deixado um pouco. Todas as vezes que eu venho aqui, eu tento falar o mínimo de terminologia difícil para ficar com um entendimento fácil, né? Até que para quem não conhece muito a bolsa, para ficar com uma forma mais simples de você entender. Eu me esforço, viu, para pensar nisso. Porque é difícil, tem muita terminologia, tem muita forma de falar, de explicar, né? Mas, ó, se ele fechar aqui para cima, ainda é para cima, tá? Se ele fechar aqui. É forte essa barra, mas só é um pullback. Ele tá abrindo o pullback, é falha para abrir o pullback. Porém, aonde ele vai fechar, aí é só às 18 horas do Brasil, né? Horário de Brasília. Onde ele fechar, ele vai gritar para mim o que ele quer fazer. Tá muito forte, é isso que eu tô querendo dizer. Ele tá muito forte, uma barra muito grande, acompanhada com o Bitcoin. Se o Bitcoin não conseguiu fazer o que eu estava imaginando que era um rompimento, ou uma quebra, e o ouro tá fazendo um movimento para baixo, tem que acabar o vídeo, muito grande. Então pode ser que ele fique parado aí, e aí ele mostra um significado que é parei de subir. Por enquanto, neste momento, né? Aqui, ó, dentro dessas tracejadas aqui, que é o semanal, ele pode falar, parei de subir na semana. Essa semana aqui acabou o movimento de alta, agora vai entrar um outro movimento. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado transparente e didático. Agora é só aguardar. Amanhã eu venho e faço essa leitura desse fechamento do Gold. Que olha, eu olhei isso aqui, eu vi isso aqui, hein? Eu vi isso aqui, olha que a porrada. Muito obrigado, tenha uma boa tarde e até o próximo vídeo.